Viu? Que Deus te abençoe, amigo. Ok. Bom, amigos, bom dia a todos. É um prazer cumprimentar vocês. Eu estou aqui no NASP, onde eu trabalho como professor. Sou coordenador também da pós-graduação de teologia. Tenho ensinado Apocalipse e matérias de Novo Testamento e escatologia. Tenho alguns livros publicados, como O Último Império, Pelo Sangue do Cordeiro, e também editor do Comentário Bíblico Adventista em língua portuguesa. Trabalhei na Casa Publicadora durante 11 anos e temos outros 12 anos aqui no NASP, mais 6 anos de trabalho pastoral em Goiás e Brasília, que é a minha região de origem. Conheci o pastor Gilberto na Bahia, onde ele se formou, onde eu dei aulas também durante um curto período de tempo. E já estive no Ceará algumas vezes, né? Já estive aí em Fortaleza, né? Pregando em Aldeota, na Igreja Central, em outros lugares, em congressos, concílios. E é possível que já tenhamos nos visto, né? E já tenha visto alguns de vocês que estão aqui nesta classe. Eu vou apresentar para vocês uma aula, né, sobre Apocalipse 8 e 9, as 7 trombetas. Não será um estudo detalhado, porque o nosso ponto, né, é especificamente com a quinta e a sexta trombetas. Mas vou fazer uma introdução geral às trombetas. E eu vou me concentrar, então, no que eu estou chamando de espiritualismo moderno e a sua relação com as trombetas. Muito bem, então vamos direto ao assunto, já que nós não temos muito tempo e logo vocês vão também estar com fome, querendo almoçar, né? Então, vou chamar esta apresentação, né, de A Grande Conspiração Despercebida. Por que conspiração? Porque, gente, as pessoas estão preocupadas com teorias de conspiração. E muitas delas têm até razão de ser. Mas a Bíblia nos fala de uma conspiração muito mais problemática, muito pior, com a qual nós devemos estar mais preocupados, com a qual devemos nos ocupar muito mais. Então, esta conspiração, né, conforme eu vou mostrar, é revelada para nós através das trombetas, da quinta e da sexta. Muito bem, você que é um estudioso da Bíblia, já deve estar familiarizado com a seguinte metodologia. O Apocalipse é todo dado em linguagem simbólica. Como é que nós podemos saber o significado destes símbolos? Através do próprio contexto bíblico. Então, não é a história, não é a internet que diz para nós o que são os símbolos dados no Apocalipse, mas a própria Bíblia. Então, a Bíblia interpreta o Apocalipse. Estudar o Apocalipse, portanto, né, é estudar toda a Bíblia. E Ellen White chega a dizer, né, que no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Se encontram e se cumprem. Então, no caso das trombetas, não é diferente. As trombetas são encontradas também no Antigo Testamento. Não essas 7, como estão aí no Apocalipse, mas as trombetas. E elas eram tocadas, né, pelos sacerdotes. Em que circunstâncias? Olha só, em chamado para a batalha, que é os textos aqui, anúncio da coroação de um rei. Eu vou dar esse slide, né? Vou mandar esse slide depois da aula para o pastor Gilberto, e aí ele pode mandar para vocês, né? Então, vocês tomem nota de alguma explicação, das explicações que eu vou dar. Do que está no slide, não precisa anotar, que vocês vão ter depois. As trombetas também eram tocadas, né, por um ajuntamento do povo. Advertência face à aproximação de perigo. Então, o que as trombetas são no Apocalipse? Depende daquilo que elas são no Antigo Testamento. Então, elas são frequentemente associadas com o templo e com guerra. Por exemplo, na tomada de Jericó, né, os sacerdotes tocaram a trombeta pela 7ª vez, aí a cidade foi entregue a Josué. Interessante que na 7ª trombeta do Apocalipse, o reino do mundo é entregue para Cristo. Como se fosse uma coincidência, mas é apenas uma alusão, né, que o Apocalipse faz ao Antigo Testamento. Agora, tem um texto que é mais exemplar para o entendimento das trombetas no Apocalipse, que é o texto de Números, capítulo 10. Então, observem, o texto diz assim: quando na vossa terra
Deus falando com Israel. Sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam. Tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Então, esse texto nos ajuda a entender as trombetas no Apocalipse, porque no Apocalipse o povo de Deus saiu para pelejar, desde o Pentecostes, né? Para pelejar a peleja do Evangelho, da missão, da pregação. E esse povo, né, é perseguido no Império Romano, depois pelo papado. Então, no Apocalipse, o contexto é o mesmo de Números 10. É o povo de Deus em batalha. E os inimigos que os apertam, né? E então, em Números, diz assim, quando as trombetas forem tocadas, Deus se lembrará de vocês. Não que ele esqueça. É que aqui é uma maneira de dizer que ele vai tomar uma atitude, né? E vai salvar vocês dos inimigos. A mesma coisa que acontece com o toque de trombetas aqui, segundo Números 10, né, é o que acontece no Apocalipse. Porque o toque das 7 trombetas, né, são 7 medidas que Deus toma para livrar o novo Israel dos inimigos que os apertam. Muito bem, então, esse texto é um texto chave para o entendimento das trombetas. Vamos a Apocalipse capítulo 8. E vamos ler alguns trechos aqui dos 2 capítulos, nos inteirando, né, deste relato das trombetas. Então, capítulo 8, versículo 2, diz assim: Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Diante de Deus, irmãos queridos, significa que eles estão no lugar santo, porque Deus está no lugar santíssimo, né? E diante de Deus estava o altar do incenso, o candeeiro, sabe? Por exemplo, se você vai no capítulo 4, versículo 5, né, diz assim: ardem 7 tochas diante do trono. São 7 candeeiros. No capítulo 8, verso 3, nós vamos ler, né, o altar de ouro está diante do trono. Ou seja, diante do trono é no lugar santo. É onde estão 7 candeeiros, o altar do incenso. Então, o versículo 3 daí diz assim: e veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário na mão. Então, tem 7 anjos lá, já no lugar santo, né? E aí vem um 8º anjo. E ele fica em pé, junto ao altar, com incensário. Ora, é no lugar santo, porque o incensário está no lugar santo. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A fumaça, né, sobe à presença de Deus, porque o altar está diante do trono, que é a mesma arca. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Interessante que algumas pessoas acham, né, que o anjo aqui está terminando a intercessão. Não, ele está começando a intercessão. E quando diz que ele tomou fogo do altar e atirou para a terra, ele atira o fogo, não o incensário. Algumas pessoas acham que ele atira o incensário, né? Porque o pronome é o masculino, né? Então pensam, atirou o altar, o incensário. Não, se o sacerdote joga o incensário fora, ele comete uma abominação, porque as coisas sagradas, os utensílios, não podem ser tratados assim. Lembra do Belsazar, que usou os vasos para tomar vinho, né? Dos filhos de Nadab e Abiú, né? de Arão, que entraram com fogo, né? Estranho. Então, essa é uma atitude inaceitável, o sacerdote não faz isso. A confirmação do que estou dizendo, né, está no versículo 7. Ó. Ele diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo com mistura de sangue, e foram atirados à terra. Então, o que é atirado é o fogo, não o incensário. Porque o anjo está começando a intercessão pelas orações dos santos. Que orações são estas? Às vezes as pessoas leem e pensam, quando eu estou querendo comprar um carro novo, eu oro, né? Então Jesus intercede por isso. Porque eu estou com um problema de saúde, eu oro, Jesus está intercedendo por isso. Ele intercede por todas as orações. Mas no contexto aqui, de Apocalipse 8, né? As orações são essas, por exemplo, essa que está no capítulo 6, ó, verso 11, né? Que diz assim:
Até quando, ó soberano Senhor, justo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? É uma oração imprecatória, né? Ou seja, está reivindicando a justiça de Deus, cobrando de Deus. Então, Jesus ora, né? Jesus intercede por estas orações, nesse contexto aqui. E aí, quando ele começa a intercessão, o primeiro anjo sai para tocar. Porque veja o verso 8, 8 verso 6. Então, os 7 anjos se prepararam para tocar as 7 trombetas. Tem uma relação aqui, né, com Ezequiel, não vou me demorar muito, porque você depois pode dar uma lida. Mas em Ezequiel tem também um serviço de intercessão. E então chegam os executores, né, da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E falou o homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, né, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Veja aqui uma relação, uma alusão que o Apocalipse faz a Ezequiel. Em Ezequiel é exatamente uma cena de juízo também. E as brasas são atiradas, né, são espalhadas pela cidade de Jerusalém, onde estão as pessoas, né, que estão oprimindo o remanescente de Judá, os próprios judeus, inclusive o rei, que tinha prendido até Jeremias. Né? E essas brasas significam que Deus está emitindo um juízo sobre Jerusalém, no tempo de Ezequiel. E aqui, o fogo atirado à terra, né, indica que Deus vai lançar juízo sobre a terra. E as trombetas são, portanto, juízos, né, que Deus envia sobre a terra. Algumas pessoas acham que as trombetas e as pragas são a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, porque a gente tem de separar as trombetas das pragas. Elas têm semelhanças de linguagem. Ambas são juízos, mas em tempos diferentes. Veja algumas diferenças. Os anjos com as trombetas estão no lugar santo, eles estão diante de Deus. Os anjos com as taças estão no lugar santíssimo, porque diz que eles saem, né, do santuário do tabernáculo do testemunho. Esta é uma referência ao lugar santíssimo. Segundo ponto, as trombetas começam, né, quando a intercessão se inicia. O anjo recebe o incenso para fazer a intercessão, capítulo 8, verso 3. Né? E elas prosseguem até que a intercessão, enquanto a intercessão está em andamento. Já as pragas, né, começam quando a intercessão termina. E quando termina também a expiação. Então, ou seja, as trombetas começam no primeiro século, as pragas começam quando Jesus encerra, né, o tempo da graça. E aí começa, então, o juízo das trombetas. Terceiro ponto. Entre as trombetas sexta e sétima, né, ocorre a pregação do evangelho. Ou seja, está em curso a pregação do evangelho, né, e, portanto, está em andamento o ministério da misericórdia. Agora, as pragas ocorrem, né, na consumação da ira de Deus. Não há mais tempo de misericórdia. As trombetas ocorrem ao longo da história, as pragas no final da história. É um grupo de anjos que tem as trombetas, outro grupo de anjos que tem as taças da ira. São distintos. E ocorre em momentos distintos. Então, vou mencionar brevemente. A primeira trombeta faz queimar árvore e erva verde. Irmãos, estas são metáforas, né, do povo de Deus. Lembra das oliveiras, né, lá em Zacarias? O Salmo fala de oliveira, né? Isaías fala de oliveira, de figueira. Metáforas do povo de Deus. Em Mateus 21, né, Jesus faz secar uma figueira, que era frondosa, mas não tinha fruto, né? Ainda seca. Era uma figura de Jerusalém, uma metáfora de Jerusalém. O povo sem fruto, né, que vai queimar. E aí Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, o toque da primeira trombeta, com a queima, né, da árvore e erva verde, é a destruição de Jerusalém, no ano 70. Curiosamente, né, Jesus diz que
não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele diz que tudo seria por fogo. E, de fato, Tito, né, queimou Jerusalém por fogo. E observe, irmãos, se Jesus está intercedendo pelas orações dos santos contra seus inimigos, eu pergunto para vocês, qual é o primeiro inimigo dos cristãos? Que martiriza os cristãos? Qual é o primeiro inimigo? Jerusalém. E Jesus diz, né, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. E aí vem o apedrejamento de Estevão, né? Atos capítulo 7, um mártir, em Jerusalém. Tiago morreu em Jerusalém. Os apóstolos foram presos em Jerusalém, ameaçados. Né? A primeira trombeta toca para defender o povo de Deus do primeiro inimigo, que é o próprio povo de Deus antigo. A Jerusalém que mata os profetas. A segunda trombeta diz que uma montanha ardendo em chamas, né, foi atirada ao mar. Veja que as trombetas são dadas de duas em duas, né? Aqui, fogo é atirado à terra. Aqui, a montanha em chamas é atirada ao mar. Repete um pouco a linguagem. Bom, montes são reinos, impérios. Isaías 2, 65, Ezequiel 35. Né? Aquela montanha, né? Em Daniel 2, a pedra que virou uma grande montanha é o reino de Deus. Então, essa grande montanha ardendo em chamas é um reino, um império, que será entregue para a destruição. Se você vai a Jeremias, né, lá o profeta diz assim, Deus diz, né, eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor. O monte que destruía aqui era a Babilônia, que vai cair, segundo a profecia de Jeremias. O mesmo linguajar, o mesmo simbolismo é usado aqui para a queda de Roma, que é o segundo inimigo dos cristãos. A segunda trombeta, com a montanha ardendo em chamas, né, é a queda do Império Romano em 476. Ele diz que morreu a terça parte da vida do mar. O mar aqui são povos, né? Os povos que estavam debaixo do domínio de Roma, eles também são atingidos, né, com a destruição de Roma. Aí vem duas trombetas de novo em par, né? A terceira e a quarta. E aqui tem a estrela da manhã, né, que cai do céu, que é Lúcifer. E essa estrela, então, contamina as fontes das águas. Aqui, irmãos, temos uma linguagem, né, interessante para falar da contaminação do clero cristão pelo helenismo, pelo paganismo. Então, a partir do quarto século, quinto século, né, então, os cristãos passaram a ler toda a Escritura à luz da filosofia grega, do helenismo. E aí tem, por exemplo, Agostinho, né, que é um grande pai da igreja, um teólogo, e Agostinho é platônico. Ele entende muitas coisas claramente, né, mas a mente dele estava imbuída, né, das figuras, dos conceitos, né, dos princípios da filosofia grega. Ele era um leitor de Platão. Lia a Bíblia e lia a filosofia. Então, ele é bem representativo, né, desse contexto em que a própria igreja cristã, que agora é perseguidora, portanto, se ela é perseguidora, Deus vai atingi-la. Né? Então, a contaminação do clero, né, com as filosofias pagãs é uma forma de Deus trazer juízo sobre a estrutura da cristandade, que se tornou também um instrumento perseguidor, assim como Jerusalém. Aí depois temos a quarta, né, com o símbolo dos luminares que são escurecidos. Aí a luz é símbolo do evangelho, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Né? Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, João 1, verso 9. Né? Sol, lua, estrelas são símbolos dos santos, em Daniel 8, 10, Apocalipse 12, 1. Né? E aqui nós podemos tomar, então, os luminares, né, como sendo a própria religião, o cristianismo, a Bíblia. Depois do helenismo contaminar a pregação, né, do clero cristão na Idade Média, nós temos um movimento, né, de desacreditação da religião e das escrituras ante o ceticismo moderno. A partir do século XVI, surge a Reforma, mas surge também a Renascença. Aí vem o Iluminismo,
o racionalismo. E estes movimentos todos, irmãos, contribuem, né, para tirar vamos dizer, na Europa, né, esta confiança que havia nas escrituras, na religião, no papado. Né? Então, é um certo golpe que Deus permitiu ser dado sobre a cristandade, um segundo golpe, né, porque a cristandade era perseguidora. Você pode dizer, mas, pastor, como é que esse escurecimento, né, do evangelho, desacreditação do evangelho pode ser um juízo de Deus? É uma boa pergunta, deve estar na sua cabeça. Olha, Jesus fala assim, na sua oração em João, né? Eu lhes dei a tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra. Então, ele deu as chaves, né, para Pedro, indicando, melhor, para a igreja, indicando que ele estava dando as chaves aos apóstolos, né? E os apóstolos depois se tornam, são sucedidos, né, pelos presbíteros e depois pelos pais da igreja e até depois pelos próprios papas, que são os líderes cristãos. Irmão, se Deus deu a palavra e dar a palavra é uma bênção, retirar a palavra é uma maldição. Então, o catolicismo romano sofre duas das trombetas. Primeiro, o clero é contaminado com o helenismo. Segundo, né, a fonte de autoridade da igreja é desacreditada. Então, vem o ceticismo moderno. Muito bem, agora nós vamos avançar para a quinta trombeta, que é onde nós temos nosso maior interesse nesta palestra. A quinta trombeta. E aí, então, Apocalipse 9, o texto diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço do abismo, e saiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, e saíam da fumaça gafanhotos. E os gafanhotos saem para a terra, né? E eles têm picada como de escorpião. E o verso 4 diz assim: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Deus vivo na sua fronte. Muito bem, então vamos ficar aqui. Ele tem uma descrição longa dos gafanhotos. E diz que eles têm até um chefe, né? Eles têm Abaddon e Apolion, que é o anjo do abismo, esse da chave, né? Então vamos tentar entender esta visão. Uma estrela caída do céu. Irmãos, essa estrela caída é a mesma que apareceu lá na quarta, melhor, na terceira, né? Que contaminou as fontes. A estrela caída no Apocalipse é Lúcifer. Em Apocalipse 12, né, ele é atirado para a terra. Então, essa estrela caída recebe a chave do poço do abismo e vai abrir o abismo. O que tem dentro do abismo, segundo a Bíblia? O abismo é local do quê? Olha, Lucas, capítulo 8, 31, tem o relato, né, da expulsão dos demônios do Gerazeno. Lucas 8, 31. E aí os demônios falam com Cristo. E é uma legião, né? São muitos demônios que estão sobre aquele pobre homem. Lucas 8, 31. E quando eles falam e veem que não há o que fazer, então diz assim, rogavam os demônios a Cristo, que não os mandasse sair para o abismo. Por quê? Porque do abismo eles tinham saído, né? E estavam atormentando aquele pobre homem. Em Judas 6, nós temos a mesma ideia, o abismo como lugar de contenção das forças demoníacas. A besta surge do abismo, em Apocalipse 11, 7. 11, 8, né? A besta de 7 cabeças sai do abismo. No capítulo 3, o diabo é preso no abismo. Então, o que é o abismo? O abismo é uma condição, né, de confinamento e restrição que Deus impõe aos demônios. Só que aqui e ali Deus pode soltá-los. E é o que ele está fazendo aqui. Pode parecer estranho para você, você pode pensar, mas como, pastor, que Deus vai soltar os demônios? Você lembra de Paulo, né? Em Tessalonicenses ele fala assim, e Deus envia a operação do erro para que aqueles que não tiveram o amor da verdade creiam na mentira.
Então, os demônios estão nesse mundo, né? Eles estão aqui para fazer o trabalho que eles querem fazer. E Deus os segura, os restringe. Mas chega um momento que Deus vai permitir que eles ajam, para que as pessoas tomem a sua posição definitiva em relação à verdade. Paulo também fala assim, há um que o restringe, né? Então, o poder destruidor está colocado, mas o Espírito Santo o retém, né? Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, e aí os demônios vão ficar soltos. Então, se o abismo é aberto, o que sai de lá, na forma de gafanhotos, né, devem ser os próprios que lá são presos, os demônios. Então, esta trombeta está lidando, né, com uma linguagem que deve ser entendida à luz da Bíblia novamente. É a Bíblia que deve dizer o que ela significa. Agora veja, eles atacam os que não têm o selo de Deus. Observe como que o texto diz. Diz assim, eles não devem atacar nem árvore, nem erva verde. Eles vão atacar só quem não tem o selo de Deus. Ora, aí fez uma oposição. Os que não têm o selo e as árvores. Então, quem são as árvores? De novo, é o mesmo sentido lá da primeira trombeta. As árvores são aqui metáforas do povo de Deus. Lá, o povo de Deus estava corrompido e foi destruído, né, na primeira trombeta. Agora, o povo de Deus, aqui em Apocalipse 9, né, é o povo que tem o selo de Deus. Não será atingido pelos gafanhotos. E o interessante é que o selo de Deus, né, está dado no capítulo 7 para os 144 mil. E eu pergunto para vocês, irmãos, como foi que Ellen White, né, entendeu o selo de Deus? Para ela, quando é que começou o selo de Deus a ser dado? Ela escreveu um livrinho, né, em 1848. O título do livrinho é assim, Para aqueles que estão recebendo o selo do Deus vivo. Para aqueles que estão recebendo o selo do Deus vivo. Então, o sábado, a redescoberta do sábado, né, é o início do processo do selamento. E assim ela vai te entender. Bates também. E assim é. Então, se estes gafanhotos, representando os demônios, vão atuar, mas somente com aqueles que não têm o selo, a atuação deles, então, é depois do processo do selamento. Ou, no contexto do selamento, eles também começam a atuar, esses gafanhotos. Porque eles vão atingir, principalmente aqueles que não têm o selo de Deus. Então, eles atingem, inclusive, com a sua cauda. Olha só. O veneno deles está na cauda. O que é a cauda no Apocalipse? Em Isaías 9, diz que a cauda é uma linguagem para falsos ensinos. Ensinos enganosos. O dragão arrasta a terça parte dos anjos com a sua cauda, com o seu engano, o seu discurso, né? A sua propaganda. Então, esses gafanhotos representam demônios que também vão atingir as pessoas através da sua cauda, ou seja, de uma obra de engano. Mas só poderão atingir aqueles que não têm o selo de Deus. Então, irmãos queridos, se esses demônios representam, né, uma obra demoníaca, onde é que está localizada o início desta obra na história? Deve ser no contexto em que começou a redescoberta do sábado. Em 1847, Ellen White aceitou o sábado. José Bates e Tiago White. Começou o movimento adventista sabatista. Em 1847 também, houve nos Estados Unidos, né, aquele fenômeno chamado o fenômeno das irmãs Fox, o fenômeno das batidas misteriosas. E Ellen White soube daquilo, né, e disse assim, este movimento vai crescer e vai se tornar num movimento que vai atingir o mundo todo. Era uma coisa pequenininha, mas foi a primeira incidência do espiritismo, né, na cultura americana, por parte de cristãos, protestantes. As irmãs Fox, a conversa com os mortos. Então, no mesmo contexto que começou a redescoberta do sábado como selo de Deus, começou também o espiritualismo moderno. E Ellen White diz, vai crescer e vai se tornar um grande movimento.
Muito bem, então, a quinta trombeta está localizada, né, no tempo posterior ao surgimento do selo de Deus, através do movimento adventista do sétimo dia. E nós a relacionamos, portanto, né, com o espiritualismo moderno. E a sexta? Olha, o texto então diz assim, capítulo 9, versículo 13, né? O sexto anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos quatro ângulos do altar, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Bom, aí, se você continuar lendo, tem uma descrição longa dos cavalos. E está aqui um desenho deles, né? As trombetas são dadas em pares, eu disse, né? Duas sobre Judá e Roma, duas sobre a cristandade católica, romana, medieval e pós-medieval um pouquinho, né? E agora duas sobre o mundo moderno. E ambas tratam com o espiritualismo. Ambas tratam com o espiritualismo. As duas têm elementos comuns, olha só, são gafanhotos presos no abismo, que são soltos. E aqui tem quatro anjos que estão presos e são soltos. Então, veja essa coincidência das duas. Nas duas tem essa ideia de soltar, algo que está confinado. Os gafanhotos se movem como uma cavalaria. O texto fala de cavalos duas vezes, na quinta trombeta. Quando os anjos são soltos, né, aí João vê e escuta o número, né, e não é quatro anjos, não são quatro anjos, ele vê 20 mil vezes 10 milhares de cavalos. Uma cavalaria do abismo. E o veneno dos cavalos está na boca e na cauda. A cauda tem uma cabeça e tem boca também. Então são duas cabeças. E a cauda dos cavalos parece uma serpente e pica as pessoas. E aí repete a mesma simbologia dos gafanhotos. Os gafanhotos picam com a sua cauda, os cavalos também picam com a sua cauda e com a sua boca. Boca e cauda aqui são metáforas também para engano, da mesma forma que na quinta trombeta. Então, esta cavalaria em batalha, né, é a cavalaria do abismo nos últimos dias. É a soltura dos demônios, irmãos. Para todo tipo de trabalho demoníaco, para todo tipo de versão do espiritualismo, que vai atingir todos aqueles que não têm o selo de Deus. Então, da quinta para a sexta, intensifica, né, a obra representada. Na quinta, descrita como uma espécie de gafanhotos, e na sexta, com essa cavalaria. As duas trombetas identificam, então, o movimento espiritualista e sua intensificação. Podemos localizar a quinta do contexto de 1847, quando surge nos Estados Unidos, até a década de 70. De 1970 para frente, o espiritualismo entrou num processo de aprofundamento e intensificação. E aí vou dizer uma coisa agora para vocês. Irmãos, muitas pessoas, muitas mesmas, né, estão fragilizadas, estão vulneráveis a esse fenômeno, porque nós não temos dado a atenção devida a esse trecho do Apocalipse. Não entendemos direito. E tem várias explicações. Mas esta que estou transmitindo para vocês é a explicação que foi mais estudada, a explicação mais bíblica, a explicação mais coerente com o contexto do Apocalipse. Os gafanhotos e os cavalos aqui como símbolos de demônios, que são soltos. E aí, então, olha só, a quinta e a sexta trombeta tem seu paralelo na atividade dos três demônios em Apocalipse 16, 13 e 15. Só que lá fala de três demônios, representando todo o movimento do espiritualismo dentro das religiões. Do protestantismo, catolicismo e do próprio espiritismo. E estes demônios, em Apocalipse 16, operam sinais no contexto do Armagedon. Ora, Apocalipse 9 já está falando do Armagedon.
Porque é uma cavalaria que vem do abismo e vai entrar em confronto com a cavalaria que está em Apocalipse 19, que é liderada por Cristo. Cristo lidera uma cavalaria celestial e Apolion e Abaddon lidera, ou Abaddon ou Apolion lidera a cavalaria do abismo. E essas duas cavalarias, né, entram em choque no grande Armagedon. Então, as forças demoníacas podem agir no momento específico, permitido por Deus. E interessante é que, no final do capítulo 9, né, versículo 20, ele diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram de suas obras, deixando de adorar os demônios. Olha, não se arrependeram e não deixaram de adorar os demônios. A expressão demônios aqui, então, nos dá o sentido. O que são os gafanhotos? O que são esses cavalos? Símbolos dos próprios demônios, que são soltos no contexto do tempo do fim para levar as pessoas para uma falsa religião, uma religião espiritualista. Paulo diz, olha, que Deus envia a operação do erro para que aqueles que não receberam o amor da verdade, de forma definitiva, creiam na mentira. É muito sério. Por que não receberam o amor da verdade? Porque a verdade vem sendo pregada desde 1844, irmãos, com a restauração da verdade, né, da lei de Deus, do santuário, da mensagem da volta de Jesus, do sábado, a mensagem da justificação pela fé. Mas há um grupo que não aceita essa pregação, mesmo lendo a Bíblia, mesmo pregando a Bíblia, não aceita, né, a mensagem da verdade presente. Então, para aqueles que não receberam o amor da verdade, Deus envia a operação do erro, com sinais e prodígios, né, feitos pelos próprios demônios. Muito bem, então esse é um quadro das trombetas. Jerusalém é atingida na primeira, Roma na segunda, a cristandade nas duas seguintes. O mundo moderno e pós-moderno nas duas seguintes. E aí, eu devo enfatizar para você, né, que se você é um estudioso da palavra de Deus, a menção ao selo de Deus em Apocalipse 9:4, né, exige que a quinta trombeta esteja localizada depois de 1844 e não antes de 1844. Porque antes de 1844 não existe, né, no Apocalipse a referência ao selo de Deus. O selo de Deus é referido no Apocalipse capítulo 7, e o processo do selamento é a partir da redescoberta do sábado. Então, essa trombeta tem de ser localizada, né, a quinta, a partir do contexto de 1847. E aí você deve estar falando, mas os pioneiros entendiam que era o Império Otomano. Eu vou chegar a esse ponto, né, lá na frente. Mas primeiro eu quero descrever para você melhor esse fenômeno do espiritualismo. Porque aqui, né, duas trombetas, Deus permite, Deus lança juízo sobre o mundo moderno. Aqueles que não aceitam a verdade, não têm o selo de Deus, estão, portanto, né, à mercê da atuação dos demônios. E este é um juízo, né, de Deus antes das pragas. A difusão do espiritualismo pelo mundo. Então, veja, as duas cavalarias. No Apocalipse, tudo está dado em pares opostos. Olha, o selo de Deus, a marca da besta. O trono de Deus, o trono do dragão. O mar de vidro, o lago de fogo. A mulher pura em Apocalipse 12, a mulher perversa em Apocalipse 17. Pares opostos. E aqui nós temos, então, a cavalaria do abismo, que é o par oposto da cavalaria celestial. Você vê, então, a palavra cavalos, né, aqui no capítulo 9 e no capítulo 19. Por que cavalos? Porque cavalos são símbolos de batalha. E, de fato, você tem cavalos, né, mencionados só nesses dois textos. Havia a besta e os reis da terra com seus exércitos. E depois o anjo diz, vinde para comer de carne de cavalos e seus cavaleiros. É a cavalaria do abismo, né, a mesma de Apocalipse 9. E depois ele diz, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e seguiam os exércitos que há no céu. Então tem os exércitos da besta, descritos como uma cavalaria, e tem os exércitos de Cristo, descritos como uma cavalaria. Só que aqui é o exército dos 144 mil, que se vestem de branco. Eles têm uma arma poderosa. A arma deles é a mesma do cavaleiro. É a espada de dois gumes. É a pregação do puro evangelho, do evangelho eterno, no contexto do Armagedon. Mas o outro grupo também tem as suas armas.
que sai pela sua boca, fogo e enxofre, para atingir as pessoas. Então, a boca do cavaleiro aqui tem a espada de dois gumes, né? No cavaleiro do cavalo branco tem o verbo de Deus. A boca dos gafanhotos e dos cavalos, ou a cauda, né? Tem o veneno contrário, o veneno da mentira. A cavalaria celestial com a verdade, a cavalaria do abismo com a mentira. É o grande Armagedon. Duas campanhas de discipulado. O discipulado das trevas, o discipulado celestial. O discipulado do abismo, o discipulado das três mensagens angélicas. E as pessoas, no tempo do fim, vão decidir de que lado elas estão. Muito bem. Eu vou encarecer, então, essa ideia trazendo Ellen White. Olha só, ela fala, mensagens escolhidas. Por milhares de anos, Satanás tem estado fazendo experiências sobre as propriedades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la bem. E, mediante sua obra sutil nesses últimos dias, ele está ligando a mente humana com a mente dele. Ele está imbuindo, né, imbuindo-a de seus próprios pensamentos, e ele está fazendo esta obra de maneira tão enganosa que aqueles que lhe aceitam a direção não sabem que estão sendo conduzidos por ele segundo lhe apraz. O grande enganador espera confundir a mente de homens e mulheres de tal maneira que nenhuma outra voz eles ouçam senão a dele. Como é que as pessoas estão escutando a voz de Satanás? Através das várias formas do espiritualismo moderno. Outro texto dela, Grande Conflito, páginas 561, 562. Ela diz assim, Satanás tem há muito estado a se preparar para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Olha só, ao longo da história ele se preparando para a consumação. Ele diz, pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do espiritismo. Então, qual é o ápice do engano? O auge do engano? A obra mestra, ela diz, o desenvolvimento do espiritismo. Agora, veja, agora lembrando das trombetas. Até agora, ele não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos dias. Por que ele não conseguiu realizar até aqui? Porque ele está confinado, ele está limitado. Porém, será solto, com a abertura do abismo, com a soltura dos 4 anjos do rio Eufrates. Então, ela não está usando as palavras das trombetas, mas ela está falando do mesmo fenômeno que nós identificamos na quinta e na sexta trombetas. E agora veja, assim como Paulo, e como Apocalipse 9, verso 4, né, ela diz, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. Olha, aqui está o grupo do remanescente. Com exceção deste grupo, o mundo inteiro será envolvido por esse engano. Que engano? O desenvolvimento do espiritismo. Estão compreendendo agora, irmãos, por que eu disse que há muita gente vulnerável, porque nós não temos dado atenção devida a esse ponto? O desenvolvimento do espiritismo vai atingir todas as pessoas do mundo, exceto aquelas guardadas pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. É a mesma coisa de dizer em Apocalipse que os gafanhotos atingem aqueles que não têm o selo do Deus vivo. É o mesmo que Paulo está dizendo, né? A operação do erro vai atingir aqueles que não têm o amor da verdade. Então, nós estamos num contexto de definição, em que o mundo vai tomar finalmente a sua posição, ou diante da verdade, ou diante do erro. Agora, em linguagem clara, irmãos, o que é o desenvolvimento do espiritismo? Em linguagem prática, né? O que Ellen White chama de desenvolvimento do espiritismo? Então, antes de ler a lista, né, eu vou dizer para você, o desenvolvimento do espiritismo é a transformação do espiritismo numa espécie de ciência, numa religião aceitável, sabe? É um espiritualismo cristão, é um espiritualismo científico, secularizado. E esse espiritualismo desenvolvido dessa maneira, né, ele está presente nas universidades, nas empresas, nas igrejas, em todos os campos da sociedade humana. Eu disse, olha, nas empresas, nas universidades, nas igrejas. Através do quê? De neurolinguística, o fenômeno do coach, reprogramação mental,
descoberta do eu interior, yoga, meditação, cristais, acupuntura, viagens fora do corpo, fenômenos paranormais, drogas psicodélicas, ritmos psicodélicos e etc. É uma variedade de práticas que atraem os mais diferentes tipos de pessoas. Mas também tem o espiritualismo dentro das igrejas, culto, liturgia gospel, sinais e maravilhas, carismatismo. Ellen White diz que os protestantes iriam abrir as portas para apanhar a mão do espiritismo. O culto pentecostal e a renovação carismática são considerados por muita gente, antropólogos, sociólogos, não cristãos inclusive, né, como sendo uma infiltração das religiões afro dentro das religiões cristãs. É o espiritualismo dentro do cristianismo. Então, irmãos queridos, Ellen White falou do desenvolvimento do espiritismo dentro das universidades. Eu falei desse assunto um tempo desse, e tinha um professor formado, doutor, né, estudou na USP aqui de São Paulo, na UFSCar, e ele falou assim, na universidade onde eu estudei, eu vi vários desses fenômenos, dessas práticas, da parte dos próprios pesquisadores, cientistas, ateus. Eu falei também numa igreja no interior de São Paulo, e uma moça estudante de medicina disse, pastor, na minha universidade tem um auditório de 500 lugares, e 2 vezes por mês tem sessões lá. Ela disse, que tipo de sessões? Sessões espiritualistas. Ela disse, coordenadores de curso, professores, alunos, pesquisadores, cientistas, tomam parte naqueles eventos. Ela disse, o auditório fica lotado. Não há espaço para todo mundo que quer ir. O fenômeno do espiritualismo moderno. Ellen White viu o fenômeno das irmãs Fox e disse, isso vai crescer, vai se tornar um movimento que vai atingir o mundo inteiro. Depois ele diz, a obra mestra do engano é o desenvolvimento do espiritismo. Anciãos e líderes, muitos adventistas do sétimo dia, têm experimentado, têm estado vulneráveis em contato com o espiritualismo moderno. Muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos protestantes, muitos católicos. E também inúmeros ateus. São atraídos, né, por coisas, por curas, por sinais. Uma pessoa disse para mim, mas pastor, eu tenho usado as agulhas, né, e só me fizeram bem. Ela disse, se fizeram bem é porque é uma coisa certa. Olha, irmãos, esta é a coisa mais básica, né, do Evangelho. Jesus disse, naquele dia virão, né, e dirão, Senhor, fizemos milagres em teu nome. São milagres mesmos. São sinais mesmos, enganosos. Não é que eles são sinais mentirosos, eles são sinais que enganam. Acupuntura, cristais, ímãs, né, dentro do colchão, palmilhas magnéticas, sabe? E a pessoa diz para mim, pastor, eu estou usando um colchão tal, assim, né? Não tive mais dor nas costas. Eu falei, mas se você deixar de usar o colchão, ele disse, aí a dor volta. Eu falei, então a dor continua lá. O que esses ímãs fazem no nosso corpo? O que cromoterapia faz? O que musicoterapia faz? Irmãos, essas coisas não têm explicação científica. Elas são todas de origem mística, pagã. É o desenvolvimento do espiritualismo moderno, com capacidade de atrair as pessoas das mais variadas formações e experiências. Muito bem. Deixa eu abrir um parêntese, né, para a questão do Império Otomano, porque está no livro Estudos Bíblicos, e assim muitos acreditaram por muito tempo, né? É uma interpretação que corre, porém, irmãos, Ellen White não chegou a dar essa interpretação como muitas pessoas acham. Na verdade, ela diz, né, no Grande Conflito, assim, ó, que Josiah Leach apresentou uma explicação de Apocalipse 9. Ela não diz que ele deu a interpretação, mas uma explicação. Veja o artigo indefinido, né? Depois ela diz, segundo os cálculos dele, né, segundo seus cálculos, o acontecimento cumpriu exatamente a predição. Ela não diz que cumpriu exatamente a profecia, né?
Ele diz que cumpriu a predição conforme ela foi feita pelos mileritas. Agora, lembre-se que os mileritas, né, na verdade, não desenvolveram essa interpretação, ela já existia. O que Josiah Leite fez foi dar uma data. Né? Os mileritas eram acostumados, né? Quer dizer, estavam no foco deles uma data. Né? Então, 1840, 1843, 1844, né? Depois eles continuaram marcando datas. Então, esta data é dada com base numa interpretação de um texto que fala de 150 dias, né? 5 meses, depois um ano, um mês, um dia, uma hora. Então, eles são feitas umas datas ali. A gente tem que se lembrar, né, que Ellen White diz que após 1844 não haveria mais período profético, na base dia-ano. O anjo faz o juramento em Apocalipse 10, não haverá mais tempo. Tá? Na sua vida demora, mas a palavra usada por João é cronos, né? Não haverá mais tempo. Então, Ellen White, interpretando esse texto, ela diz não haverá mais período profético, a partir de 1844. E se a quinta trombeta, né, ocorre no contexto do selo de Deus, é a partir de 1844. Então, não tem mais tempo profético. Agora, o tempo, não sabemos quanto vai durar. Porque se nós soubéssemos, nós deveríamos continuar marcando datas. Né? Por outro lado, quando você vai acho que o texto não está aqui, mas se você vai a Mensagens Escolhidas, né, então Ellen White, de fato não estou com esse texto aqui, Ellen White menciona, mas eu vou encontrar aqui para mostrar para você. Ellen White menciona de novo as trombetas, né, em Mensagens Escolhidas. E aí é um texto, o Testemunho Seletos, né, eu já vou encontrar para te mostrar. É um texto que deve ser levado em consideração quando você começa a pensar que Ellen White quis ensinar sobre as trombetas. Aqui está para eu mostrar para vocês. Eu estou terminando com esses pontos. Né? Então, veja, lá parece que ela está dizendo que a sexta trombeta, né, tocou em 1840 ou 41, na queda do Império Otomano, 43. Né? Mas aqui, em Mensagens Escolhidas, ela diz assim, solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará trombeta após trombeta. Uma taça após outra será derramada, sucessivamente sobre os habitantes da terra. Ora, se ela entendesse, né, que a sexta trombeta tinha tocado antes de 1844, por que ela ia falar aqui das trombetas tocando no plural, né, no futuro? Então, aquela não era a compreensão que ela defendeu. Na verdade, né, eu vou dizer para você, ela nunca defendeu uma interpretação acerca das trombetas. Como, por exemplo, ela defendeu uma interpretação da imagem da besta. Aqui está. Ó. Então, nós temos de separar quando ela faz uma referência a um fato, como diz Josiah Leite ali, né? E aqui, quando ela própria está interpretando o assunto. Né? Ela fala, a aplicação do símbolo não admite dúvidas. Aqui sim ela está interpretando, né, a visão de Apocalipse 13, relacionada com os Estados Unidos. Grande conflito, página 440 a 443. E aí, então, nós temos que pensar assim, por que que os mileritas entendiam que as trombetas tocaram a quinta e a sexta relativa ao Império Otomano? Por que que a sexta trombeta teria de tocar antes de 1844 para os mileritas? Porque a sétima, né, tocaria quando? Segundo os mileritas. Quando é que tocaria a sétima trombeta? 1844. Então, irmãos, para eles, né, o que não se cumprisse até 1843 não se cumpriria mais. Então, eles estavam ali encontrando, buscando, né, cumprimento para os últimos sinais. E aí, à luz de tudo que nós dissemos, né, essas duas trombetas devem ser localizadas a partir do contexto de 1844, quando já não existe mais tempo profético. Por que que nós não interpretamos, né, o milênio de forma dia-ano? Porque depois de 44 não tem mais tempo profético. E se a quinta trombeta toca no contexto do selo de Deus, que é dado a partir da redescoberta do sábado,
Os elementos de tempo dela não são do contexto de dia. Então, nós devemos hoje abrir o nosso entendimento para compreender, né, o desenvolvimento do Espiritismo e alertar o nosso povo para que esteja atento, né, às incursões do espiritualismo dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs, e para que as pessoas tenham o amor da verdade, tenham o selo de Deus e não sejam atingidas por esta maré do engano. Porque aí está a obra mestra do engano. E vai atingir todas as pessoas, exceto aquelas que são guardadas pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. E que você e eu sejamos deste grupo, pela graça de Deus. Amém. Excelente. Pastor Dornelles, muito obrigado. Teríamos tempo para uma pergunta ou duas? Pois não. Ok, então, amigos. Nino, você poderia liberar o microfone para eles, por favor? Amigos, quem gostaria de fazer a primeira pergunta ao pastor Dornelles? Pastor, oi. Uhum. Eu queria uma pergunta. O primeiro selo, o senhor falou que foi no ano 70. A primeira trombeta. Primeiro trombeta, isso, no ano 70. E o Apocalipse só foi escrito depois, anos depois disso aí. Como se encaixa? Muito bem. É uma boa pergunta, irmão Valdic, né? O Isso. livro de Daniel lida com o tempo do profeta até a segunda vinda. O livro do Apocalipse lida com a rebelião de Lúcifer até o novo céu e nova terra. Então, o Apocalipse também retrata acontecimentos que já tinham passado no tempo de João. Por exemplo, o capítulo 5, né, é a entronização de Cristo. Ellen White confirma isso. A entronização de Cristo foi no ano 31, por ocasião da ascensão dele. E está aí no capítulo 5. A igreja de Éfeso, a primeira igreja, né, é a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Já tinha passado. João está lá no final do primeiro século. O primeiro selo, né, o cavalo branco, o cavaleiro que sai vencendo e para vencer, é o Pentecostes, a pregação do evangelho, que já tinha começado. Em Apocalipse 12, né, o dragão arrasta a terça parte das estrelas, bem antes de João. O dragão se põe diante da mulher esperando o filho nascer, antes do nascimento de Cristo. Quando o filho nasceu, né, então, Apocalipse 12, o filho nasceu, foi arrebatado para Deus, bem antes de João. Então, o Apocalipse tem coisas que aconteceram antes do tempo que ele foi escrito e coisas que acontecem depois da sua escrita, diferentemente de Daniel. E outra coisa, os 144 mil, esse número é literal ou é simbólico? Se é simbólico, por que alguns números em Apocalipse é literal? Muito bem. Pastor Gilberto e Monvaldir, que aí nós temos de ter mais tempo para lidar, mas deve ser literal quando tem uma indicação no contexto. Por exemplo, o anjo fala assim, as 7 cabeças são 7 reis, 5 passaram. Olha, ele fracionou. Um existe, um está para vir, e colocou em consecutividade. Aí ele diz, e tem um oitavo, aí deixou de ser 7. Agora, quando ele fala os 7 Espíritos de Deus, aí ele não fala 5 já desceram, um vai descer, né? Então, o contexto indica para nós quando o número é literal, quando é simbólico. No caso dos 144 mil, ele escuta o número e depois ele vê a grande multidão. É o mesmo grupo. A multidão, ninguém podia numerar. Então, 144 mil é um número simbólico. É 12 vezes 12 vezes 1000. São números de muito significado dentro do contexto bíblico. Ok, deixa eu fazer uma pergunta aqui que achei interessante. Pois não, pastor Gilberto. Em que sentido, está aqui no chat, foi o Leandro, acho que alguém mais colocou também essa pergunta. Em que sentido a neurolinguística representa um dos desenvolvimentos do espiritismo? Irmãos, eu coloquei uma lista de pesquisas sobre aquela lista, inclusive coach. Vários dessas práticas são muito bem vistas, né? Até por muitos adventistas, pelos governos, pelos cientistas.
todas elas têm alguma coisa de misticismo dentro. Todas elas. Busque os livros da Casa Publicadora sobre isso. Tem livro do Grellman, tem livro do Superstições, Crenças Supersticiosas, do Bacchiocchi. Então, nós temos de realmente estudar, nos aprofundar nesses temas para ver onde o espiritualismo está atuando no mundo de hoje. Neurolinguística lida com uma espécie de reprogramação mental. Reprogramação mental. Coisas que você acredita e pensa e que deve deixar de acreditar e pensar. E abrigar coisas novas. É uma mudança de cabeça, sabe? E no meio, mudanças que não devem acontecer. Nós não podemos abrir a nossa mente, né, e deixá-la à disposição, porque Ellen White disse assim, ele estudou a mente humana, ele aprendeu a conhecê-la bem, ele está usando as suas técnicas nesses últimos dias para conectar a mente dele com a mente dos seres humanos. Aí ela fala assim, e de modo que eles não vão pensar outra coisa, senão aquilo que ele quer que elas pensem. Veja, irmãos, isso tem de ser falado em alto e bom som para as igrejas. As pessoas estão vendo com bons olhos coisas que são perigosas. Veja o que ela disse, ele estudou a mente humana. Outra parte, ela diz que ele fez experiências com as propriedades da mente, ou seja, como um cientista, né, ele estudou para descobrir como trabalhar com a mente. Então, por que tem tanta coisa hoje para trabalhar com a mente, né? Nossa própria cabeça tem de estar bem atenta a isso. Ela também diz assim, tudo que tem sabor de hipnotismo, afaste de vocês. Tudo que tem sabor de hipnotismo. Seja hipnotismo claro, contundente, seja algo que parece hipnotismo. Então, tudo que tem um gostinho de hipnotismo, que leva a pessoa a perder, né, o controle da sua mente, afaste. Ela é categórica. Estuda Mensagens Escolhidas, volume 2. E lembrem da quinta e da sexta trombeta. Os demônios foram soltos. Para o mundo tomar sua posição de vez. É o desenvolvimento, irmãos, é a complexificação. O espiritismo tomou a roupagem de ciência. Em Harvard, né, nos Estados Unidos, na grande universidade de Harvard, tem espiritualismo. Daniel Goleman, que era professor em Harvard, né, publicou Inteligência Emocional, vários livros, né, é um praticante do budismo, da meditação budista, e ensina as pessoas a praticar isso como uma espécie de ciência. Tem a mão ali levantada, pastor Gilberto, do José Roberto. Né? Ok, José Roberto, pode falar. Obrigado. Boa tarde, pastor Dornelles, já passou aqui no meio-dia. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Pastor, a minha pergunta é aqui sobre Apocalipse 8, eu sei que não é o tema que o senhor abordou, foi o tema que o pastor Gilberto, mas aproveitando aqui, o senhor que é especialista nessa área do Apocalipse aqui, aqui na Bíblia Endos, por exemplo, não traz nenhum comentário sobre o silêncio, cerca de meia hora, que é apresentado aqui no 7º selo. Só que a gente vê alguns teólogos usando essa meia hora, inclusive, para defender a nossa crença dos 7 dias de viagem, né? De Jesus à Terra, enfim, dos salvos até o céu. Mas seria correto usar essa meia hora para explicar que esse período de tempo seria um período de 7 dias? Porque se a gente for usar meia hora como 7 dias, por exemplo, lá fala que o juízo sobre Babilônia veio em 1 hora, então seria também 14 dias literais? O juízo cumpria sobre Babilônia em 14 dias, como que a gente pode entender? Então, especialistas, né, como o John Paulin, Stefanovic, concordam plenamente com o que Ellen White diz. Depois de 1844, não há mais período profético. Dia-ano. Então, nem nas 2 trombetas, quinta e sexta, nem no 7º selo, nem no milênio, nem na queda de Babilônia. Então, também para o dia-ano, nós temos de ter uma indicação clara do contexto. No caso de Apocalipse 12, a gente tem isso. Não dá para a gente entrar nesses detalhes agora. Mas nada no texto indica isso, sabe? Simplesmente diz que houve silêncio no céu. Assim como quando toca a 7ª trombeta, simplesmente diz que há vozes no céu.
E aí a gente não pode avançar além do texto, nós temos que ficar naquilo que o texto nos dá direito de dizer, né? É verdade que tem a viagem, Ellen White fala disso, né? Mas ela não está aplicando necessariamente, interpretando, olha, aqui significa isso e isso, né? Então, a gente tem de separar quando ela está ensinando um texto do Apocalipse, quando ela faz, às vezes, algumas referências que não tem a intenção de ensinar e de dar o significado daquele símbolo, sabe, daquele momento, daquele tempo profético, né? Então, o princípio, não haverá mais tempo profético, tem de ser aplicado aí também. Então, nesse caso, meia hora aí não pode ser interpretado, né? Então, mesmo tendo alguns pastores nossos que usam, mas não é uma aplicação correta, né? É uma coisa repentina, né? Então, assim como ele diz, em uma só hora veio o seu julgamento, ou seja, repentinamente veio, né? Então, é um silêncio breve, e logo passa.